Fala galerinha, aqui quem fala é o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM+, e hoje eu trouxe para você a segunda parte da aula 3 do projeto ERG 2024. A gente vai estar resolvendo algumas questõezinhas de análise combinatória que caíram nas últimas provas, beleza? Vamos começar? Primeira questãozinha, o ERG 2021. Em uma reunião, trabalhadores de uma indústria decidiram fundar um sindicato com uma diretoria escolhida entre todos os presentes e composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário. O número total de possibilidades de composição dessa diretoria é 30 vezes o número de pessoas presentes na reunião. O número de trabalhadores presentes é... Eita, vamos lá. A primeira ideia é a seguinte, eu não sei quantas pessoas tem, então total de pessoas, o total seria X, ok? E dessas X pessoas, eu quero selecionar 3, para ser presidente, vice-presidente e secretário. Então, a primeira coisa, eu vou analisar se esse exercício é de arranjo ou combinação. Tio, mas por que você não fez permutação e assim, fatorial ou qualquer outra coisa? Presta atenção, queridos. Eu tenho uma quantidade, 10, 15, não sei quantos, e eu tenho que selecionar 3. Então, se eu estou fazendo um agrupamento de 13 pessoas escolhendo 3, 10 pessoas escolhendo 3, eu vou analisar se é um arranjo ou combinação. E para fazer isso, eu faço com um exemplo. Como assim, tio? Vamos supor que tem a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. De tal maneira que a pessoa 1 seja o presidente, a pessoa 2 seja o vice e a pessoa 3 seja o secretário. Se eu troco a ordem dessas pessoas, 2, 3 e 1, você concorda que na segunda configuração, nessa outra aqui, deixa eu botar para você ver. Nessa outra configuração, o presidente passa a ser a segunda pessoa, o vice passa a ser a terceira, e o secretário passa a ser a primeira. Significa que, nesse caso, a ordem é importante. Ou seja, essa primeira configuração não é igual à segunda, é diferente. E quando a ordem importa, arranjo, é um arranjo de X pessoas, que eu não sei quantas são, mas eu tenho que escolher 3. Olha que trosquice. Aí ele ainda fala o seguinte, o número total de possibilidades, que é isso aqui, é igual a 30 vezes o número de pessoas, 30x. E a gente vai resolver essa equaçãozinha aqui. Arranjo é o x fatorial dividido pela diferença deles no fatorial igual a 30x. 30 fatorial, 30x. Preste atenção no que o tio vai falar. Quando a gente for resolver isso aqui, eu preciso lembrar do conceito de arranjo, de combinação, fatorial, que a gente viu na parte 1 dessa aula, tá? Eu vou botar na descrição do vídeo. Agora eu vou resolver esse fatorial aqui. O maior chega no menor. Então o x eu vou abrir, sempre caindo uma unidade. X menos 1, x menos 2, até chegar no x menos 3. Cheguei no x menos 3, eu mantenho o fatorial. Para que eu possa cortar, Esse aqui corta com esse. E eu passo a ter essa situaçãozinha aqui. Vamos fazer essa multiplicação, x que multiplica. Aqui eu vou distribuir. Vai ficar uma partezinha chata, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Isso é igual a 30x. Já é? Já é? O que mais que eu posso fazer? Esse x eu vou distribuir. Então, vai ficar assim, x ao cubo, menos 2x quadrado, menos x quadrado, mais 2x. E esse 30 vem negativo. Menos 30x igual a 0. Eita, a equação do terceiro grau. Mas calma que aqui tem uma saída. Eu vou juntar esses dois carinhas, menos 3x quadrado, e vou juntar esses dois carinhas. Vai dar menos 28x igual a 0. Agora, presta atenção. Eu estou resolvendo essa equação e eu consigo observar que o x aparece para cada um dos termos. Consegue perceber isso?
Então eu posso botar ele em evidência, ó. Vai ficar x² menos 3x menos 28 igual a 0. Tio, por que você fez isso? Porque o x aparece nos 3 elementos, então eu tirei um x de cada um. E agora eu tenho uma multiplicação de x por isso aqui, que o resultado está dando 28. Então significa que se uma multiplicação o resultado é 0, é porque um dos fatores é 0. Então, x é igual a 0, ou x² menos 3x menos 28 é igual a 0. E aí eu passo a ter essa equaçãozinha do segundo grau para resolver e achar o número de pessoas, que é o valor de x. Já é? Posso fazer a fórmula resolutiva, que é aquela fórmulazinha do delta, b ao quadrado, menos 4ac, e aquela outra parte que fala do menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ou some produto. Quando o a for 1, a soma das raízes vai ser o b com sinal trocado, ou seja, o b é 3. Se liga aqui no tio. O a é 1, o b é menos 3, o c é menos 28. Então, a soma das raízes é o b com sinal trocado, então vai dar 3. E o produto das raízes vai dar o c do jeito que está, menos 28. Então, o que você tem que pensar aqui, chuchuzinho? Dois números que somados dão 3 e multiplicados dão menos 28. Quais são eles? Vai. 7 e menos 4. 7 e menos 4. Então, as raízes da tua equação, né, a tua resposta, o número de pessoas poderia ser 0, o x igual a 7 e o x igual a menos 4. Queridos, o 0 e o menos 4 não rola, né? Agora, x igual a 7, sim, porque é o número de pessoas. Então, a alternativa certa é a letra D. Beleza? Foi? Foi? Vamos para mais uma? Próxima questão. Vamos mudar a cor aqui. Vamos colocar o vermelho. Ó, questão da UERJ 2020. Apenas com os algarismos 2, 4, 5, 6 ou 9 foram escritos todos os números possíveis com 5 algarismos. Cada um desses números foi registrado em um único cartão, como está especificado abaixo. Alguns desses cartões podem ser lidos de duas maneiras, como é o caso do cartão C, D e E. Observe, 99999, tá. É porque aí você pode virar o cartão e vai ficar 66666. Foi isso que ele quis dizer. E assim por diante. O total de cartões que admitem duas leituras é, queridos, preste atenção, 1, 2, 3, 4, 5. Para que quando eu tenho os algarismos 2, 4, 5, 6 ou 9, para que quando eu vire o cartão seja uma leitura diferente, por exemplo, o C, que é 999999, se você vira, fica 66666. Percebeu? Eu só posso usar dois algarismos. Eu só posso usar o 6 e o 9. Porque os outros, se eu viro, não formam um algarismo. Por exemplo, o 6, se eu virar, vira 9. Se eu virar, vira 6, né? Se eu ficar desvirando. Os outros não acontece isso. Então, para cada um desses espaçozinhos, eu tenho duas opções. Ou eu uso 6, ou eu uso 9. Então, pelo princípio multiplicativo, eu vou multiplicar geral. Isso vai dar 2 à quinta, que é o famoso 32. A de amor. Viu? Vamos para a próxima? Próxima, questão da UERJ 19. Essa aqui é bonitinha. 6 times de futebol disputam um torneio no qual cada time joga apenas uma vez contra o seu adversário. Opa! Guarda essa informação, por favor. Cada time joga apenas uma vez contra cada adversário. Guarda essa informação, por favor. A regra de pontuação consistia em marcar 0 ponto para o time perdedor, 3 pontos para o vencedor e, no caso de empate, 1 ponto para cada time. A tabela mostra a pontuação final do torneio. Tá bom. Time A com 9 pontos e assim por diante. O número de empates desse torneio. Eita! Como é que a gente faz isso? Vamos raciocinar um pouquinho? Primeiro eu preciso saber o número de jogos. Número de jogos.
Para calcular isso, eu vou usar aquilo que eu marquei no texto, que ele falou que cada time joga com o outro apenas uma vez. Quando ele diz isso, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar, que isso aqui é importante. São 6 times, né? Vamos pegar um exemplo. Se eu escolho o time A e o time D para jogar. Se eu troco D e A, é igual ou diferente o jogo? O que vocês acham? Pensa um pouquinho. Se cada time joga com outro apenas uma vez, tanto faz falar A contra D e D contra A. É o mesmo jogo. Então, quando eu mudo a posição e a mesma coisa, é um exercício de combinação. Combinação de quê, queridos? 6 times, dos quais as partidas acontecem de 2 em 2. Isso aqui vai me possibilitar achar um número de jogos, de partidas. Então, fica 6 fatorial, dividido pela diferença entre eles, e o menorzinho fatorial. Vamos ver quanto é que dá isso? Ó, 6 fatorial. 6 menos 2, 4 fatorial. 2 fatorial. O que eu te ensinei no vídeo anterior? O maior chega no menor. Então, o 6 chega no 4. Ó. 6, 5, 4. O 4 eu mantenho. E o 2 fatorial é o próprio 2. Corta aqui. 30 dividido por 2, 15. Significa que eu tenho um total de 15 jogos. Ok? Beleza. Agora vamos pensar um pouquinho mais, tá bom? Vamos imaginar que cada vitória gere pra gente 3 pontos, não é isso? E tem X jogos. Ok? E cada empate seja Y jogos, que geram, preste atenção agora, 2 pontos. Porque o empate gera um ponto para um time e um ponto para o outro. Então, eu vou montar uma equação para os jogos. Ó. X mais Y dando 15. Aí você vai falar assim, tio Fábio, por que você colocou só a vitória e empate e não colocou a derrota? Chuchuzinho, quando tem uma vitória, automaticamente tem uma derrota. Ok? Então, o número de vitórias é igual ao número de derrotas. Se eu digo assim para você, olha, tem 10 jogos que tiveram vitórias, significa que tiveram 10 jogos que tiveram derrotas. Então, aqui eu estou fazendo uma equação para falar a questão dos jogos. Vitórias mais os empates tem que dar 15 jogos. E eu vou criar uma outra equação que vai falar dos pontos. Olha só, 3x mais 2y, beleza? 3x mais 2y significa o quê? Os 3 pontos que cada vitória gera, mais os 2 pontos que cada empate gera, porque vai um para cada time, tem que dar o total de pontos que eles fizeram aqui. Vamos somar esses valores aqui, ó, para a gente saber quantos pontos tem no total. Vamos somar aqui rapidinho, ó. 9, 15, 19, 21, 27... 27, 37, 40. Olha lá. 40. Agora eu vou resolver isso aqui. Automaticamente eu vou achar o número de vitórias, que é o número de derrotas, e o número de empates. Ele quer o valor do Y. Então o que eu vou fazer aqui, chuchuzinhos? Eu vou pegar para resolver esse sisteminha. Já resolvemos na aula 1 sisteminha, hein? O X. Vou pegar os coeficientes e vou inverter. O de cima eu multiplico embaixo e o de baixo eu multiplico em cima. Então, fica assim, ó, presta atenção. Geral em cima por 1, 3x, 2y, 40. Embaixo, geral por 3, 3x, 3y, 45. E eu diminuo as colunas. Quando eu diminuo, 3x corta com 3x. 2y menos 3y dá menos y. 40 menos 45, menos 5. Como os dois lados são negativos, os dois lados ficam positivos. Então, eu tive 5 empates. Letra B. Está respondido o teu exercício. Então, é isso, galerinha. Nós resolvemos as últimas questões de análise combinatória, ok? Análise combinatória, apesar de a gente ter feito 3 questões, ela vai ser um suporte muito grande para a probabilidade, que é a próxima aula que a gente vai ver.
E aí tem muita questão de probabilidade na prova da UERJ, tá? No exame de qualificação. Gente, um beijo, até a próxima. Valeu!